Então vamos dar sequência. Eu vou usar aqui a ferramenta de texto novamente, vou digitar aqui meu nome e vou aplicar nele alguns recursos aqui, efeitos que nós temos para poder trabalhar com ele. Primeiro vou usar o painel aqui de ferramentas, para a gente continuar até inclusive vendo as ferramentas. Aqui embaixo eu tenho aqui ferramenta, por exemplo, de mistura. Vou duplicar esse texto, Ctrl D, vou colocar aqui uma cor diferente em cada um deles. E vou usar essa ferramenta de mistura para vocês verem que ela pode misturar em etapas aqui um objeto. Eu clico aqui em cima do objeto, ó, uso o zoom aí com a rodinha do mouse, né, se for preciso, clique em cima dele e arrasta até o objeto de baixo. Então estou misturando ali o objeto amarelo, ó, com o meu objeto vermelho. Isso aí também você tem que fazer uma junção de cor correta para trabalhar com essas misturas, senão fica um pouco ilegível. Eu vou dar Ctrl Z para desfazer isso aqui, somente para que eu possa trabalhar com outros recursos aqui para que vocês possam ver. Aqui tem o contorno e as propriedades de contorno de um objeto. Eu posso trabalhar aqui com a linha de contorno dele. Eu clico, seguro e puxo, posso aumentar essa proporção de contorno, diminuir, né, trocar. Opa, deu um deslocamento inválido, então tem que tomar esse cuidado. É bom ter aproximar ele aqui para você conseguir trabalhar direitinho. Botão direito aqui em cima, ele troca para você a linha de contorno. Mas repara que ele só está trocando o básico do contorno. Se eu quiser trabalhar com as opções de propriedades, ó, a parte interna, a parte externa do contorno, aqui na verdade eu tenho duas opções, a cor do contorno e a cor do preenchimento do próprio contorno ali. Então tem como eu estar utilizando esses recursos aqui para trabalhar com o contorno melhorzinho para o meu texto, né? As cores aqui linear. Então se eu quiser um texto que tenha mais de uma cor, um contorno que tenha mais de uma cor, isso é possível através da minha opção linear. Então aqui eu seleciono as opções, né, de cores em que eu quero que seja trabalhada ali. Se eu clicar na paletinha aqui e escolher uma cor diferente, obviamente ele vai mudar também para mim ali o meu contorno para essa respectiva. Aqui eu tenho, né, a proporção dele, eu posso aumentar e diminuir aqui também. E tem os tipos aqui de contorno. Aqui ele fala que o deslocamento dele vai ser muito grande para esse objeto. E aqui se eu quiser mandar o contorno para vir para o centro, também não é possível devido ao contorno ser maior do que o centro, né, a parte do meio das letras. Então ele é muito grande ali, ele não aceita esse recurso. Deixa eu ver se eu diminuir, ele aceita. Também não. Então ele está bem grande aqui para isso aqui. Opa, aqui foi muito. Aqui você pode jogar ele em centímetro ou em milímetros também, tá 0,03. Aqui está muito baixo. Vou colocar aqui, por exemplo, 55. Ele já colocou um contorno um pouquinho maior. Aqui já é possível que eu mande ele para a parte interna e aqui, né, para a parte do centro. Então, se ele for muito grande, obviamente ele não vai caber aqui nessa área e vai dar erro no deslocamento como deu ali. Aqui tem tipo de controle de entrada de fluxo e saída também, né, onde ele vai mostrar aqui um contorno saindo do objeto, que não prestou nesse caso aqui para o projeto de texto. Então aqui eu tenho a ferramenta de contorno. Vocês têm que pegar, utilizar em projetos aí para poder visualizar uma alteração melhor dela. Aqui uma ferramenta para aplicar distorção. Então se eu clicar, segurar, arrastar, ele vai distorcer o meu texto. Se eu distorcer muito, ele vai ficar um pouquinho aí legível. Ele está distorcendo ali o contorno. Olha que bacana. Então ele, no centro ele aplica de uma forma, nas bordas ali ele fica com um contorno um pouquinho maior. O que mais que eu tenho? Sombreamento. Então se eu clicar, segurar e puxar, vou clicar no meu objeto. Epa, deixa eu ver aqui porque que ele está aí. Deixa eu selecionar, clico, seguro e arrasto. Ele traz uma sombra para mim. Eu também posso escolher aqui em cima pré-definições, onde eu posso pôr a sombra em uma posição já pré-definida. Então isso é bacana também. Depois a gente vai trabalhar muito com essa ferramenta. Só rapidamente passando pelas ferramentas mesmo. Envelope. Envelope também é interessante. Gosto de usar envelope para moldar aqui, né, e mudar a aparência de um texto. Olha que bacana, dá para você colocar, criar alguns efeitos legais aí neles. E você pode separar uma letra. Opa, aí eu distorci demais, né? Tem que ter uma certa coerência que é utilizar ela. Posso separar um texto também e aplicar o envelope nele. Como por exemplo, vou dar um Ctrl Z, né? Você tem que desfazer todos os efeitos que tiver em um texto para poder quebrar ele. Para quebrar ele é Ctrl K, aí ele separou o nome do sobrenome. Ctrl K novamente, ele separa por letra. Poderia aumentar esse H aqui e aplicar um envelope somente nesse H, então sem problema nenhum. É bem parecido com a ferramenta Forma, mas é uma ferramenta usada aqui para você moldar e editar um texto. Então olha lá, já deu um efeitozinho bacana ali com uma letra, utilizando a ferramenta aí, né, de envelope. Tem mais ferramentas aqui também que nós podemos trabalhar, né, que é a extrusão. Vou pular ela, aplica um efeito 3D aos objetos, nós vamos ver mais no final. E a transparência, que é como se aplicasse uma opacidade. Eu clico, seguro e arrasto de um lado para o outro, ele aplicou uma opacidade no H. Ah, mas e se eu quisesse que essa opacidade, né, mas repara aqui, ó, que onde fica mais a paleta preta fica clara, é onde fica próximo da paleta
a branca, aliás, fica clara. Na paleta preta é o contrário. Onde fica próximo à paleta preta, ele clareia, coloca uma opacidade maior, e próximo à paleta branca, ele deixa bem parecido com o que estava. Se eu quiser ela não linear e normal, uniforme, eu coloco aqui uniforme, aí eu vou ter uma transparência aqui com a mesma proporção em todo o meu objeto. Vamos trabalhar também bastante com esses recursos aí. Próxima aula a gente vai finalizar essa parte aqui das ferramentas para poder passar para próximos recursos aí. Um abraço e até as próximas aulas.